1 Coríntios, capítulo 4. Paulo vem olhando para a igreja de Coríntio e ele vem tratando essa igreja de uma maneira bem peculiar, até rigorosa, falando e confrontando o pecado dessa igreja. Imagine você receber na sua casa, uma carta dessa. Qual seria a sua reação? Imagino que não das mais agradáveis, né? Alguém dizendo todos os seus erros, confrontando os seus erros e fazendo tudo isso com uma carta escrita, nem pessoalmente é. Algumas pessoas poderiam reagir mal. Paulo vem falando sobre a mentira dos coríntios, sobre a soberba, sobre a falta de humildade, sobre as picuinhas, as divisões, sobre tantos e tantos assuntos que essa igreja está passando e que demonstra que é uma igreja imatura, por mais que tenha recebido e tenha sido tão abençoada por Deus. E quando nós chegamos agora no capítulo 4 da carta de 1 Coríntios, é como se é um marco. Paulo vai encerrar um bloco de ideias agora, com esse capítulo, preparando essa igreja para outros assuntos, que veremos do capítulo 5 em diante. Hoje, no capítulo 4, em resumo, de maneira resumida, nós iremos ver que o interesse maior de Paulo é ser apresentado como alguém fiel a Deus, mas não só isso, que Paulo também vai confrontar essa igreja contra o pecado da soberba e os convidando ao arrependimento, assim como um pai convida o seu filho. Vou repetir, Paulo demonstra que o seu interesse é permanecer fiel ao Senhor. Vai confrontar essa igreja sobre a sua soberba e no final ele vai convidar eles ao arrependimento. Por isso eu dividi o meu sermão em 3 partes, que vai aparecer aqui atrás. Primeiro nós iremos ver do versículo 1 até o versículo 5, que os coríntios fizeram um julgamento equivocado sobre a vida de Paulo. Depois iremos ver que não só um julgamento equivocado, mas aquela igreja também tinha uma visão equivocada sobre a vida de Paulo. E por fim, por último, nós iremos ver um convite ao arrependimento. Com isso, eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia e acompanhar comigo 1 Coríntios, capítulo 4. Com reverência, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos os loucos por causa de Cristo, e vocês sois os sábios em Cristo. Nós os fracos, e vós os fortes. Vós nobres, e nós os desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação.
Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Eu não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitá-vos. E se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. É um texto também um pouco duro. Percebe, no final nós vamos chegar à correção e à repreensão do pai. Mas olha, interessante a primeira parte, um julgamento equivocado. E se você lembrar, no capítulo 3, as pessoas estão questionando sobre a divisão que está na igreja. Existe uma divisão na igreja sobre Paulo, Apolo, a picuinha, a briga está acontecendo. E Paulo, ele vai respondendo no capítulo 4, falando assim: assim, pois, importa, olha no versículo 1 de novo, que os homens considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E no versículo 2 ele vai dizer: ora, além disso, se requer que os dispenseiros em cada um deles seja encontrado fiel. É como se Paulo estivesse olhando para ele dizendo: tão pouco me importa o que vocês estão passando, o que vocês estão falando de mim. O meu maior interesse, qual que é o maior interesse de Paulo? É ser encontrado fiel ao Senhor. Ele não estava olhando para o que estavam falando um, falando o outro, a picuinha, tudo. Ele queria resolver o problema sim, mas o seu maior interesse era ser encontrado fiel ao Senhor. Ele prestava contas, antes de tudo, a Deus. E aquela igreja estava questionando a sua autoridade, se ele tinha autoridade sobre a igreja realmente. Muitos diziam que não, e Paulo estava dizendo: isso não me importa. Eu presto contas primeiro a Deus. E diante de Deus eu quero ser encontrado fiel. Ele usa até a expressão dispenseiros no final do versículo 1, se você olhar. Essa é uma palavra usada para o escravo que tinha o dever de agradar ao seu senhor. E se você for olhar, de fato, a tradução, Paulo se coloca como um escravo, em algemas, preso, que o seu único interesse é agradar o seu senhor. Aqui Paulo está mostrando que ele não tinha temor aos homens. Antes de tudo, aquilo que ele ensinava e toda a repreensão que ele vinha fazendo com aquela igreja estava ligada totalmente, o seu temor primariamente a Deus e não aos homens. Por isso que eles fizeram esse julgamento equivocado. E se você for olhar no versículo 5, Paulo vai dizer: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também ele manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe aquela cena que diz que no último dia vai ter o telão? Não vai ser bem o telão, sabe? Mas olha o que Paulo está dizendo. Deus vai mostrar as coisas ocultas das trevas. E não só isso, mas os desígnios do coração. Isso dá um pouco de medo, né? Imagina, Deus vai mostrar os sentimentos, as emoções, os pensamentos equivocados que eu e você tivemos. E Paulo está lembrando essa igreja, dizendo: vocês estão me julgando? O meu temor primariamente é a Deus, mas deixa eu lembrar uma coisa a vocês: existe um julgamento maior. E esse julgamento um dia vai chegar, onde Deus vai mostrar não só as coisas ocultas, mas vai mostrar também os desígnios dos corações, as intenções, aquilo que não podemos ver a olho nu. E Paulo está dizendo para eles: cuidado, o julgamento de vocês é equivocado, porque Deus é quem vai julgar. E deixe-me abrir um parênteses aqui, bem importante. Com isso eu não quero dizer que não podemos julgar, não é isso que eu estou dizendo. Mas os dessa igreja de Corinto já estavam dando a sentença para Paulo.
Eles estavam ocupando o lugar de Deus, falando que aquele homem não era escolhido por Deus, tampouco ele tinha autoridade para cuidar dessa igreja. Nós devemos julgar sim, de uma maneira correta, mas não devemos nunca ocupar o lugar de Deus, que é dar a sentença para um e para outro. Porque só Deus conhece os desígnios do coração. Só Deus conhece aquilo que não conseguimos mostrar a olho nu. Essa é a primeira parte, onde nós vemos um julgamento equivocado e que Paulo fala que o seu maior interesse é ser encontrado fiel diante do Senhor e que eles precisavam ter cuidado, porque um julgamento maior vinha do que o qual eles estavam fazendo. Mas agora vem a segunda parte, onde iremos ver que não só um julgamento equivocado, mas uma visão equivocada. E o porquê dessa visão? Porque aquela igreja estava tomada de soberba. Nós vamos ver isso aqui. Os coríntios, eles vêm se mostrando arrogantes, orgulhosos, se esquecendo de onde eles vieram. E eles não perceberam os seus próprios limites. Eles estão apostando em mentira, uma atrás da outra, tentando manter a grandeza que eles acham que têm, mas que não tem nenhuma. Eles esqueceram, no final, de serem de fato um verdadeiro cristão. E agora, nós iremos ver essa segunda parte, uma visão equivocada, que Paulo, de maneira severa, confronta essa igreja. Olha, talvez na sua Bíblia tenha até um títulozinho aí, né? Reprovação severa ou correção severa. Porque o que Paulo vai fazer agora tem um tom de ironia, tem um tom de um pouco de sarcasmo. Paulo vai olhar para aquela igreja agora e, como diz em outras palavras, ele vai bater neles de uma maneira bem rigorosa agora. Olha como ele inicia, por exemplo, o versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, a favor de um ou em detrimento do outro. Antes de Paulo corrigir essa igreja, ele está dizendo aqui que ele aplicou a própria vida dele a Apolo. É como se eles tivessem passado em uma máquina de scanner e tivesse olhado primeiro para a vida deles, antes deles confrontarem aquela igreja. Lembra que em certo momento também o Evangelho de Mateus vai falar isso? Cuidado, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, olha para a sua, né? E é isso que Paulo está fazendo aqui com Apolo. Primeiro ele está olhando para a vida dele, e ele vai dizer, olha, eu apliquei todas essas coisas primeiro a mim e a Apolo. E ele dá um detalhe bem interessante. No finalzinho ele vai dizer, para que ele aplicou? Não ultrapasseis o que está escrito. Essa é uma linguagem comum para se referir à própria Escritura. E os profetas, naquela época, já tinham lembrado sobre a soberba. Os livros de sabedoria já tinham alertado sobre a soberba, mostrando que o caminho da soberba era um caminho de destruição. Não tinha outro final a não ser a destruição. E Paulo está dizendo, vocês não ultrapassem o que está escrito. E eu preciso aqui abrir outro parênteses. Quando olhamos, por exemplo, modas que surgem em várias e várias igrejas, e que pode ser de uma certa maneira até atrativa e atrair multidões, precisamos ter essa parte, essa repreensão de Paulo em nossa cabeça. Nada do que for criado pode ultrapassar o que as Escrituras dizem. Por mais que faça chover milagre, se não é condizente com as Escrituras, precisamos rejeitar. A Bíblia está para orientar o povo de Deus e conduzir o povo de Deus, e aquela igreja se esqueceu disso. Por isso que Paulo começa a sua repreensão dizendo que eles aplicaram a ele, e que eles não podem se esquecer disso. Não ultrapassem o que está escrito. Assim começa a repreensão de Paulo. E logo depois, ele faz uma sequência de perguntas. A primeira, no versículo 7, olha o que ele diz. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenha recebido? E se vocês receberam, por que vocês estão se vangloriando? Como se vocês não tivessem recebido. Olha, ele começa falando, né? Pois quem é que te faz sobressair? E aqui,
os estudiosos se dividem. Alguns vão dizer que, de fato, algumas pessoas daquela igreja estavam se sobressaindo, tendo uma visibilidade. E a pergunta de Paulo pode se encaixar nesse público, dizendo: quem é que te faz isso? A resposta qual que é? Deus. Mas há um outro público que defende que ninguém estava se sobressaindo. E esse era o interesse deles. Mas se isso viesse a acontecer algum dia, quem que faria isso também? Deus. De um lado ou do outro, a resposta é a mesma. Paulo está lembrando a essa igreja que aquilo que acontece de maneira que coloca alguns em visibilidade, é Deus quem faz isso. E isso precisa ser motivo de humildade, não soberba. E logo depois ele pergunta: o que vocês têm? O que vocês têm que vocês não tenham recebido? E aqui, nós podemos abranger não só para os dons que o Senhor dá à igreja, mas pense um pouquinho: o que você tem que não foi o Senhor que te deu? Podemos sair do campo grande para o campo minúsculo. Por exemplo, a roupa que você está aqui na igreja. Quem te deu senão o Senhor? O tênis que você está usando, como o carro, a casa e tantas outras coisas, a família que você tem. Quem te deu isso senão o Senhor? A tendência é que essas pessoas de Coríntios caíram no engano de achar que todas essas coisas eram méritos dele. Triunfo dessa igreja de Coríntio, que conseguiu tantas coisas. E Paulo está dizendo: não. O que vocês têm, vocês não receberam isso? Não receberam do Senhor? Não só essa igreja, mas é verdade que caímos nesse engano. Eu sei que você trabalha, eu sei que você se esforça, mas quem te dá a força para trabalhar? Quem colocou você nesse emprego? Quem fez isso senão o Senhor? Em última instância, tudo isso vem da mão do Senhor. E o que você tem, o que você conquistou, o que você vai conquistar, não pode ser nunca motivo de soberba, mas tem que colocar com um coração grato em humildade ao Senhor, sabendo que todas as coisas vêm da mão dele. Paulo vai continuar, e agora, no versículo 8, com um tom irônico, Paulo vai dizer assim: vocês já estão fartos, ricos, vocês chegaram a reinar sem nós. Tomara que vocês tivessem reinado mesmo, para que nós viéssemos a reinar convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo para eles: o que vocês construíram foi um império, de fato, mas vocês são os próprios reis. É vocês que se vangloriam, é um trazendo glória para o outro e nada de glória para Deus. Vocês criaram o seu próprio império. E Paulo está fazendo isso aqui com ironia. Tomara que vocês tivessem sido reis mesmo, porque aí nós iríamos reinar juntos. Paulo está confrontando ele. Aquilo que eles tinham, não reconheciam que vinham da mão de Deus, mas eles criaram o seu próprio império, trazendo glória para eles mesmo. E aí no versículo 9, olha o que Paulo vai dizer: porque a mim me parece que Deus nos colocou os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. E é interessante esse versículo estar aqui. Essa carta foi escrita pouco tempo depois do acontecimento de Atos 19. Depois você pode ler na sua Bíblia. Mas Atos 19 é conhecido porque Paulo está pregando em Éfeso, e as pessoas começam a crer em Jesus, e eles começam a abandonar as falsas religiões, e as pessoas que viviam do comércio, vendendo imagens, começaram a sofrer, perder dinheiro, e com isso eles criam um alvoroço na cidade. Eles pegam Paulo, batem em Paulo e levam ele para o teatro. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade ficou por um longo tempo falando: grande é a Diana dos Efésios. E Paulo está lá na frente do teatro, a Bíblia vai dizer que quase como um morto, esbofeteado, e todo mundo olhando para esse homem. Percebe que a palavra espetáculo ao mundo, na cabeça de Paulo, tem essa cena fresca. Ele está lá em frente ao teatro, ele tinha acabado de passar por isso, e todos à sua volta olhando para o homem de Deus. Por isso ele usa essa expressão: parece-me que fomos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. No versículo 10 ele fala: olha, então diante disso, é nós que somos os loucos então. E vocês dessa igreja, vocês que são os sábios,
Nós somos os fracos e vocês são os nobres. Nós os desprezíveis e vocês os nobres. Paulo está fazendo um contraste aqui, mostrando que o caminho da vida cristã não é um caminho de exaltação. Aquela igreja estava se exaltando, porque eles viviam dessa maneira. E se eles olhassem o contraste agora, olha a vida dos apóstolos, sofrendo perseguição, a fio de espada, naufrágio, sendo espetáculo ao mundo, considerado como escória de todo mundo. Paulo está dizendo, não tem nada de errado. Vocês não percebem que está destoante o que vocês estão vivendo, como vocês dizem ser o Evangelho, e a nossa vida dos apóstolos, que estamos sendo entregues todos os dias à morte? Percebe? Paulo está mostrando para eles que a caminhada cristã não é uma caminhada para exaltação. Não é, meus irmãos. É uma caminhada para a exaltação do nome do Senhor, do nome de Jesus. E para Paulo, falar isso, não é um vitimismo dizendo eu estou quase morrendo. Paulo vai dizer em outras cartas que ele se alegra pelo fato de estar sofrendo as dores de Cristo no seu corpo. Ele não está dizendo isso aqui com uma pena, uma dor. Ele está dizendo, isso é vanglória para a gente. Isso é o que nós chamamos de glória. Aquilo que o Senhor nos deu é sofrer pelo seu amor. E vocês, em contrapartida, estão se exaltando. Está destoante. No versículo 11, olhe comigo, Paulo continua dizendo, até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado a escória do mundo. Aqui no final dessa parte, é como se Paulo está mostrando o contraste da vida cristã e o que eles pensavam. Lembra um pouco do Sermão do Monte, que diz, bem-aventurados soberbos, bem-aventurados que têm os nomes elevados, ou bem-aventurados sábios, segundo os padrões desse mundo. Não é assim, né? Nosso Senhor falou, bem-aventurados não são os orgulhosos, mas os pobres de espírito. Bem-aventurados são os mansos e humildes. Os que têm fome e sede de justiça, você se lembra. E o Sermão do Monte segue descrevendo, não parece que é isso que Paulo e os apóstolos estão vivendo? Quando caluniados, o que é que eles fazem? Dão um tapa no outro lado? Não. Eles suportam. Quando injuriados, eles bendizem. Quando perseguidos, eles suportam. Quando caluniados, eles procuram conciliação. Percebe o contraste do que é a vida cristã e o que essas pessoas estavam acreditando ser a vida cristã? E é esse contraste grande que Paulo está mostrando diante dos olhos dessa igreja. Vocês não estão vivendo de uma maneira coerente com o Evangelho. Olha o contraste que seria olhar para a vida dos apóstolos e olhar para a vida dessa igreja. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, o Evangelho, alguns lugares se pregam um lugar de triunfalismo, onde todas as coisas giram em torno de exaltação e que Deus vai te colocar num lugar mais alto dessa terra. Não é isso. Olha o que Paulo está falando que Deus fez com seus apóstolos. E isso é motivo de glória para Paulo. O Evangelho não é um caminho de exaltação. Não é. De fato, Deus pode dar visibilidade, e alguns, como vimos, podem se sobressair, sim, mas para quê? Para enaltecer e glorificar o nome do Senhor. É diferente, o mundo prega uma coisa, e o Evangelho nos mostra outra coisa. O problema é que o nosso coração é tendencioso para a exaltação, porque é gostoso ter pessoas exaltando o nosso nome. E é esse grande risco que Paulo está olhando para essa igreja e os advertindo contra a soberba do coração deles. Mas vamos caminhar. No final, agora, no versículo 14 em diante, depois que Paulo fala dessa segunda parte, os confrontando contra a sua soberba, porque a visão deles estava equivocada, agora
Paulo chega a um convite ao arrependimento. E olha como Paulo inicia o versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Aí você para, não, Paulo. Depois de tudo que você falou, aí você começa dizendo, eu não escrevo para envergonhar vocês. E sabe por que essa expressão está aqui? Porque pensa um pouquinho na sua vida cristã. E eu pergunto, ela não é boa? Eu sei que temos problemas e dificuldades, todos temos. Agora pensa um pouquinho na vida cristã do irmão que está sendo perseguido nesse exato momento e que tem apenas uma página da Bíblia. E que está sofrendo, correndo. Aí você olha para a sua vida e você diz, uau, a impressão que não dá não é um pouco de vergonha? Você diz, Deus, e eu sei que aqui nós não oramos por uma espada para que venha nos perseguir, não é isso. Mas é isso que Paulo está dizendo, não é para envergonhar vocês. Não é para envergonhar vocês. Porque se formos comparar a nossa vida com isso aqui, mas Deus, parece que estamos no bem bom até demais. E Paulo começa, eu não escrevo isso para envergonhar vocês, mas eu admoesto vocês como o quê? Filhos amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, só teria eu como pai, pois eu vos gerei pelo Evangelho em Cristo Jesus. Muitos pregaram naquela igreja, ensinaram aquela igreja, mas quando Paulo fala que vos gerei, é certo que Deus que deu a fé para eles, mas é que Paulo plantou aquela igreja. Ele tinha um amor não só de alguém que estava ensinando, mas como um pai ama o seu filho. E no versículo 16 é interessante, olha o que Paulo vai dizer, admoesto-vos, portanto, ao quê? A que sejam meus imitadores. Paulo está chamando a responsabilidade para ele, dizendo, olha, vocês viram que o padrão que vocês seguem é outro, mas eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Sejam meus imitadores. É isso que Paulo está convidando essa igreja. E como é que Paulo vai fazer isso? No versículo 17 ele vai mostrar. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo é um nome conhecido na Bíblia. Você pode ler depois as cartas de Paulo a Timóteo. Em Atos temos a entrada desse jovem. Aqui Timóteo era muito jovem ainda. E Paulo está mandando ele, em outras palavras, para a boca do leão. É um problema enorme. Paulo está dizendo, eu vou mandar Timóteo para resolver, para ensinar a vocês como eu tenho vivido. E deixa-me te abrir um parênteses aqui. Talvez você diga, logo Paulo vai mandar esse jovem. Irmãos, maturidade na Bíblia não tem a ver com os cabelos brancos. Vou repetir. Maturidade na Bíblia não tem a ver com os cabelos brancos. Maturidade na Bíblia, como a Bíblia descreve, tem a ver com integridade diante do Senhor. Tem a ver com temor diante do Senhor, com compromisso com a palavra do Senhor. Alguém que é maduro. Por isso que Paulo está mandando esse jovem que temia Deus, que era íntegro diante de Deus e que era compromissado com a palavra de Deus para ensinar, seja criança, jovem, idoso, seja quem for, mas olhem para a vida de Timóteo. Por isso que ele está mandando esse jovem. No versículo 18, já caminhando para o fim, Paulo vai dizer que alguns se ensoberbeceram como se ele não tivesse de ir até com ele, mas que em breve ele iria visitar, se o Senhor assim quisesse. Então ele conheceria o que essas pessoas estão dizendo, não só em poder, não só em palavras, mas iria ver o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras. E Paulo no final faz uma pergunta: o que vocês preferem? Que eu vá até com vocês primeiro com vara, ou que eu vá em amor e em espírito de mansidão? Parece que até não é um convite de um pai, né? Na verdade parece ser de um pai. A repreensão faz parte do ensino. E assim Paulo termina mostrando para essa igreja que eles precisavam se arrepender. Um julgamento equivocado sobre esse homem. Uma visão equivocada que essa igreja tinha. E Paulo termina mostrando que eles precisavam mudar a sua conduta, olhando para a vida desse homem, para a vida de Paulo. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. O que podemos aprender com tudo isso?
Primeira aplicação: seja fiel ao Senhor. Eu sei que você já ouviu essa palavra, seja fiel ao Senhor. Mas deixe-me te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. O que mais te preocupa nessa vida? O que é que pode roubar o seu sono? O que é que rouba, talvez, algumas horas do seu dia, porque são os seus pensamentos? Não é comum você perguntar a alguém: está preocupado com o que? Estou preocupado se eu estou sendo fiel ao Senhor. Não é comum essa expressão. Mas essa deve ser uma das nossas preocupações. Será que estamos sendo, de fato, fiel ao Senhor? Eu vou te ajudar a pensar um pouco mais. Por exemplo, você está sendo fiel ao Senhor no seu tratamento com os outros, no seu tratamento dentro de casa, na sua vida com Deus. Você expressa fidelidade ao seu Deus? Como? Na luta contra o pecado. Você é fiel ao Senhor? Ou você já se deu por vencido? E talvez é algo que você jogue para debaixo do tapete, porque já virou corriqueiro e prática da sua vida. Sinto te informar que se isso for o que você faz, você não está sendo fiel ao Senhor. Lembra que Paulo usa essa expressão lá na primeira parte que eu falei, que o que interessava para ele era ser fiel ao Senhor. E o que é que ele adverte àquela igreja no final? Que vai chegar um dia que o Senhor mostrará os desígnios do coração. Isso implica que os pecados escondidos, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu poderia enumerar vários pecados. Dos mais graves, talvez aqueles que consideramos comum, mas você tem sido fiel ao Senhor na luta contra o pecado? Você tem sido fiel ao Senhor, por exemplo, no serviço a Ele? Ou o serviço é mais motivo de murmuração e talvez preocupação porque o outro não veio, do que fidelidade ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor na proclamação do Evangelho? Ou você fala: não, isso são para outras pessoas, Deus chamou outros para fazer isso, isso não faz parte da minha vida. Isso faz parte da sua vida, sim. Você tem sido fiel ao Senhor isso? Lembre-se, o seu campo de proclamação do Evangelho é o seu trabalho, e eu sei que você tem que fazer isso de maneira inteligente. A pergunta é: você está fazendo? Ou talvez ainda não chegou o momento? Entenda o momento, mas faça. Temos que ser fiéis ao Senhor. Será que se o Senhor olhasse para a sua vida hoje, o Senhor iria poder dizer que você é um servo fiel dEle? Agora pense, em tudo que você pensa, em tudo que você faz, as negligências, talvez com a oração, com a palavra do Senhor, o Senhor poderia olhar para a sua vida e dizer: meu servo e minha serva fiel. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. O que me preocupa, em outras palavras, Paulo dizendo, é ser encontrado fiel diante do Senhor. É o Senhor olhar para a minha vida e dizer: foi um servo bom e fiel. Talvez na lápide do túmulo, um servo bom e fiel ao Senhor. Isso preocupa a sua vida, meu irmão? Isso preocupa a sua vida, minha irmã? Se não, precisa preocupar. Precisa fazer parte das suas orações. Você precisa analisar e ver se de fato, vez ou outra, você precisa fazer essa análise vez ou outra para ver se você tem sido fiel ao Senhor. Podemos ver isso na vida desse homem. Lembra nos finais da sua vida? Quando Paulo está no corredor da morte, escrevendo a Timóteo e falando como alguém que está alegre, porque serviu ao Senhor, combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. É isso que Paulo se importava, ser fiel ao Senhor. Mas há uma outra aplicação. Lute contra a soberba. E talvez você diga: não, isso aí, não. A primeira talvez eu estou aprendendo, mas essa aí eu tiro de letra. Será mesmo? A soberba é algo que não podemos ver a olho nu. Ela faz parte do coração, do profundo do coração.
E como disse uma vez um teólogo, não existe marreta para quebrar os ídolos, os problemas do coração. Porque se existisse seria muito fácil pegar e bater. Não, é só por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Deixe-me te ajudar a pensar um pouco. Por exemplo, lembra que Paulo, quando vai tratar da soberba, primeiro pergunta: vocês reconhecem que tudo que vocês têm vem de Deus e é de Deus? E eu sei que a resposta talvez seja assim. Por exemplo, o trabalho, a família, os bens, até a capacidade cognitiva, o seu alimento, a sua roupa, tudo que você tem, você consegue reconhecer que tudo vem de Deus? Mas calma. Antes de responder, calma. Porque se você me falar, eu reconheço que tudo vem de Deus, a próxima pergunta é: então você tem usado para o reino dele? Se tudo vem dele, para que você vai usar o que você tem? Para o reino dele, para a glória do nome dele, não para construir um império próprio, porque quem estava fazendo isso era a igreja de Coríntio, pegando tudo que eles tinham, e como Paulo fala, vocês são os próprios reis daí. Se tudo que temos vem do Senhor, tudo também pertence a Ele, e tudo tem que ser usado não para o nosso reino, mas para o reino do Senhor. Para o reino do Senhor. Por isso que antes de responder, precisamos pensar de fato. Será que é tudo mesmo? Ô Deus, olha, até aqui, tá? Até aqui. Um teólogo conhecido, filósofo também, chamado Søren Kierkegaard, ele vai dizer que o orgulho é uma ilusão de que temos, a soberba é uma ilusão de que temos a competência sem Deus para conduzir a nossa própria vida e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido a ela. O soberbo, ele vai viver dessa maneira, achando que ele tem competência sem Deus, porque foram as coisas construídas na força do seu braço. E é eu quem dito o que eu vou fazer, a maneira que eu vou fazer. E para o soberbo, ele sempre precisa achar alguém que é inferior a ele. Eu sou melhor do que essa pessoa. Isso são nuances, apontamentos de um coração soberbo. Olhando para o outro e dizendo: não, eu sou melhor, eu faria melhor. Quem que é esse aí? Eu faço melhor. Porque existe um vazio, achando que consegue fazer as coisas sem Deus. Lembre que o Evangelho contrapõe isso. Jesus disse que quem quiser ser o primeiro precisa ser o quê? Servo de todos. Que ninguém considere o outro superior a si mesmo. É diferente. O mundo fala dessa maneira, o Evangelho fala da outra maneira. Parece que nos vira de ponta cabeça, mas confronta a soberba que há no coração. Os coríntios, eles não reconheciam que tudo que eles tinham vinha de Deus. Tampouco reconheciam o problema do seu coração. E Paulo, agora, ainda nessa luta contra a soberba, eu quero lembrar a vocês que Paulo fala contra a exaltação daquela igreja. E vivemos hoje num cenário que a exaltação é muito comum. E você pode se tornar famoso, por exemplo, em 15 segundos. Um vídeo seu pode rodar o mundo, e não há nada contra rodar o mundo. O problema é, a quem você tem dado a glória por isso? As pessoas que você influencia ao seu lado, a quem você tem dado a glória daquilo que você conquista, daquilo que você faz? Em suas palavras, sai o que João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua, ou as expressões são: eu consegui, eu fiz acontecer. Está errado. Precisamos não fazer o que essa igreja fez, mas ao contrário dela, dar exaltação ao nosso Senhor Jesus. E eu sei, como eu falei, a nossa tendência é o outro caminho. A nossa tendência é o outro caminho. Mas cuidado com isso. Lembre-se sempre de, nas suas conversas, no que você faz, no que você conversa, naquilo que você demonstra, de enaltecer o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Não quero dizer, apontando o dedo, que você é uma pessoa soberba. Não é isso. Mas é para você pensar e refletir na sua vida.
E agora eu quero partir para uma última aplicação. A maneira que Paulo faz para resolver o problema dessa igreja é mandando eles imitarem a sua conduta. E Paulo vai mandar Timóteo para que eles possam fazer isso. Com isso, a minha última aplicação, e que vai aparecer aqui, pode colocar, tenha pessoas para o acompanhar. Os dois problemas, ser fiel ao Senhor e lutar contra a soberba, sinto te dizer, mas você não vai conseguir sozinho. E é isso que Paulo está ensinando para essa igreja também. Eu sei que vocês não vão conseguir só. Por quê? Por isso eu estou mandando Timóteo para ir. Então, na sua luta contra o pecado, tenha pessoas ao seu lado para orar por você. Na sua luta contra a soberba, contra a falta de fidelidade ao Senhor, tenha pessoas com quem caminhar. Ninguém é tão bom que não precise de alguém para caminhar. Lembra de Paulo? Caminhava com Barnabé e às vezes um puxão de orelha faz bem. A expressão de Paulo no final do capítulo 4 é aquela expressão mesmo que talvez o seu pai e sua mãe usavam com você. Quando chegar em casa, a gente conversa. E você tinha um longo percurso para tentar reverter toda a situação, tentando convencer ele, tentando fazer tantas e tantas coisas, porque o discurso que vinha a seguir é o que Paulo está dizendo, é com a vara ou com amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de tudo que essa igreja viu nessa primeira parte, Paulo não esperava simplesmente que eles concordassem com os pensamentos de Paulo. Paulo queria uma mudança de comportamento dessa igreja, porque senão ele teria que ir com a vara. Não é isso que acontece quando chega em casa? Com a vara. E Paulo vai mandar Timóteo para resolver. Por isso eu pergunto a você também, para ajudar você a pensar um pouco, com quem caminha com você? Pense um pouquinho. Eu não estou falando aqui só de amigos, tá? É muito bom ter amigos, mas de pessoas que façam perguntas do tipo, como é que anda a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de devocional ao Senhor? Não são amigos, é muito bom ter amigos, mas você precisa de pessoas que te puxem a orelha e diga, isso aqui é pecado. O caminho nesse, não está correto. Quem caminha com você, se a sua resposta for, não tem ninguém, está errado. E se você me responder, olha, tem alguém lá no YouTube que eu faço? Não, eu estou falando de uma pessoa que pode, de fato, sentar, olhar no seu olho, tomar um café e dizer, você está errado. Você está errada. Na vida cristã, na caminhada cristã, ninguém é convidado a caminhar sozinho. Por isso que Paulo manda Timóteo. Por isso que Paulo quer ir até eles, para os ajudar. Em outras palavras, chamamos isso de discipulado. Alguém que caminha com alguém. E lembre do que eu falei. Você precisa encontrar alguém que tema o Senhor, que seja íntegro diante do Senhor, que tenha compromisso com a palavra do Senhor, e que você sabe que quando as coisas erradas acontecerem, essa pessoa não vai passar a mão na sua cabeça, mas ela vai confrontar o pecado na sua vida, ela vai confrontar os seus erros, e como Paulo vai falar, talvez ele diga, você quer que eu vá aí tomar um café com a vara, ou você já quer ir pensando em tudo que você fez? Precisamos de pessoas assim na nossa vida. Percebe? Paulo está confrontando essa igreja, mas no final, algo peculiar. Ele se dirige a essa igreja como um pai se dirige ao filho. E eu pergunto, você que é pai, não é em amor que você corrige? Você não tem um grande amor e por isso você faz? Paulo amava aquela igreja, por isso ele estava confrontando eles. Mas deixe-me te lembrar, mais do que Paulo, o Senhor ama a sua igreja. É por isso que o Senhor nos corrige. E é por isso que o Senhor nos confronta. É por isso que às vezes é tão difícil ouvir e tão duro de engolir. Porque o Senhor nos ama. A repreensão que o Senhor fez com essa igreja não é diferente da nossa igreja, como o Senhor faz ao longo dos anos, corrigindo o seu povo, ensinando o seu povo. É puramente porque o Senhor nos ama. E como um pai ama um filho, assim o Senhor faz também conosco. Seja fiel ao Senhor. Lute contra a soberba. E tenha pessoas que caminham ao seu lado para te ajudar a vencer esses problemas na sua vida. Procure alguém.
Não escute isso essa noite e saia daqui e amanhã você vai esquecer. Talvez você precise ligar hoje, mandar mensagem hoje, pessoal. Procure alguém. Procure alguém. Confesse os pecados uns aos outros, assim a palavra nos orienta. Caminhe uns com os outros e não se surpreenda. Nós sabemos, todos somos pecadores. Precisamos uns dos outros para poder crescer.